Fala, turma. Como é que vocês estão? Beleza? Vou fazer um vídeo sobre logaritmos, então. Vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Bom, então a primeira coisa que nós temos aqui é uma lembrança a respeito de exponenciais, né? A, a parte de logaritmos, ela evoca que você conheça pelo menos um pouco ou muito bem, né? Eu diria que você teria que conhecer muito bem a parte de exponenciais, né? Então, nesse material, a gente coloca aqui, por exemplo, 2 elevado a x igual a 8. Qual é o valor do x aqui, tá? Ele quer saber, porque é uma equação exponencial. Como você deve se lembrar, você consegue fazer a decomposição do 8, e fazendo a decomposição do 8, você encontra 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira é 8. Então, a gente tem aqui que 2 elevado a x é igual a 2 elevado à terceira, porque essa afirmação ela é feita aqui na primeira linha, aqui, ó, desse exercício, né, desse exemplo. Então, como a base é igual, você pode eliminar a base aqui e dizer que x é igual a 3. A base é a mesma. Então, x igual a 3. A resposta disso é x igual a 3. Agora, vamos pegar esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, você tem 1/9 elevado a x igual a 81. Se a gente for fazer a decomposição, a gente vai perceber bem facilmente que o 81 ele é 3 elevado à quarta. Olha lá, a decomposição está mostrando como é que você faz, né? Então, aqui ele concluiu, chegou no 1, concluiu que é 3 elevado à quarta, porque o 3 aparece 4 vezes aqui, né? Se multiplicando, né? Então, 3 elevado à quarta. Então, 1/9 elevado a x é igual a 3 elevado à quarta. Você pode usar o mesmo artifício, ou então você deve se lembrar do seguinte: quando você tem um número que está positivo aqui no denominador, se eu levar ele para cima, ele vai ficar, por exemplo, 9 a menos 1. Porque aqui você tem um 1. Só que isso aqui é 3 ao quadrado. Então você tem 1 sobre 3 ao quadrado. Se eu subir esse quadrado, se eu subir esse 3 ao quadrado, vai ficar 3 elevado a menos 2 elevado a x. E aí o x multiplica o 2. Olha só, vai ficar assim, ó, 3 elevado a menos 2. O 3 elevado a segunda subiu aqui. Então ele ficou menos 2, e o x multiplica o 2, porque o x é como se tivesse uma potência de potência, né? Então o x multiplica esse 2, fica menos 2x. Então 3 elevado a menos 2x igual a 3 elevado a 4. Menos 2x igual a 4, que é igual a menos 2. Ok? X menos 2. Então, essa é uma maneira da gente relembrar aí a parte exponencial, né? Aqui ele errou, aqui, tá? Aqui não é 3, aqui não é 5, aqui é 3. Ok? E se não fosse uma equação exponencial? Esse é um argumento, né? Vamos supor que eu tivesse 2 elevado a x igual a 7. O 7 não dá para fazer decomposição dele. Não dá para você colocar. Então, você não tem a mesma base. Você tem bases diferentes. Aqui vai ser base 2 e aqui vai ser base 7. Então, a gente não vai conseguir fazer esse cálculo, né? Para achar quem que é o x. Mas a gente pode dizer o seguinte, que o 2 elevado à segunda é igual a 4. E o 2 elevado à terceira é igual a 8. O 2 ao quadrado é igual a 4 e o 2 ao cubo é igual a 8. Então, o 7 está entre 4 e 8. Então, ele é maior que 4, mas é menor que 8. E está muito próximo do 8, mais do que está próximo do 4. Então, a gente teria isso aqui como resposta, por enquanto, porque a gente não viu nada de logaritmo ainda. Bom, então, partindo desse ponto de não conseguirmos, às vezes, ter mesma base, aí justifica a parte de logaritmos. Então, a história dos logaritmos é uma sugestão que a gente faz para você pesquisar como foi o surgimento dele, quem foi John Napier e quem foi Henry Briggs. São pontos para você pesquisar aí, tá? Então, você tem o logaritmo de b na base a é igual a x. O x é o logaritmando. O x não, o b é o logaritmando. O, o a é a base do logaritmo. E o x é o logaritmo. E qual é a condição de existência? O b, que é esse cara aqui, ele tem que ser maior que zero. E, no caso, a letrinha A, né, que é a base, ela tem que ser diferente de 1 e maior que zero. Então, nós temos essa condição aqui, né?
que acontece aqui, ó? Por que que ele é um tema próximo do exponencial? Porque é o seguinte, vamos supor que você tem o logaritmo de b na base a igual a x. O a, que é a nossa base, elevado a x, que é o nosso logaritmo, o a elevado a x é igual ao nosso logaritmando, que é o b. Muito bem. Então, vejamos, ele quer que a gente calcule o logaritmo na base 5 de 25. Então, a gente não sabe qual é o valor. Então, a gente coloca aqui que o logaritmo é x. Log na base 5 de 25 igual a x. Se a gente pegar aquela outra igualdade, onde dizia que a base está elevada ao logaritmo para dar o logaritmando, então a gente pega o 5 e eleva a x, que vai ser igual a 25. Só que 25 é igual a 5 elevado a 2, 5 elevado ao quadrado. Portanto, x vai ser igual a 2. Portanto, o logaritmo na base de 25 na base 5 é 2. Por quê? Porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Beleza? Então, aqui já vale a pena entender muito bem essa relação, tá? Entendeu essa relação, vai entender facilmente os logaritmos aí. Beleza? Bom, vamos lá. Ele tem agora um logaritmo na base 3 de 81. Como eu não sei, eu vou dizer que o logaritmo na base 3 de 81 é x. Significa que o 3, que é a base, elevado a x, que é o logaritmo, vai ter que dar 81, que é o logaritmando. Então, a gente pega aí e já sabe que esse 81 é 3 elevado à quarta. Logo, x é igual a 4. Beleza? Agora um exemplo com fração, né? Então, você tem o log na base 2 de 1/8. Você já sabe que 8 é 2 elevado à terceira. 2 elevado a x igual a 1/8. O 8 é 2 à terceira, só que ele está no denominador. Se eu subir, ele fica 2 a menos 3. Então, você tem 2 elevado a x é igual a 2 a menos 3. Logo, x é igual a menos 3. O logaritmo de 1/8 na base 2 é menos 3. Porque o 2 elevado a menos 3 vai dar 2 elevado a menos 3 vai dar menos 8. Com menos 8 está com sinal de menos, para ele ficar positivo, eu jogo 8 no denominador. Aqui é um caso especial. Você tem tanto o logaritmando quanto a base iguais, né? Então você tem log na base 4 do valor 4. Então esse valor aqui vai ser igual a x. E o log na base 9 de 1. É como se fosse 9 elevado a x igual a 1. Para dar 1, o x tem que ser quanto? Agora 1 com raiz quadrada. Ó. O log de 9 dá raiz de 3. Raiz quadrada é de 3. Então você tem que esse 3 pode ser escrito de forma diferente. Olha só. Você pode ter aqui 3 elevado a 2x, que é igual a 3 elevado a meio. Então, você tem que 2x é igual a meio. Não, tá certo. Eu falei errado. Porque você tem o 3 elevado a 2x, que é igual a 3 elevado a meio. Aí você elimina as bases, né? Fica 2x igual a meio. Esse 2 passa para cá dividindo, porque ele está multiplicando o x. Então, fica 1/4. Bom, ele tem aqui um log na base meio de 32 é igual a x. Log na base meio de 32 é igual a x. Significa que esse meio elevado a x é igual a 32. Log na base raiz cúbica de 9 de 27. Você deve perceber o seguinte, né? Que é tudo cálculo algébrico, na verdade. Né? Tudo cálculo algébrico. Tem muita coisa a fazer aqui. Bom, aqui ele apresenta uma espécie de um resumo, né? Onde você tem logaritmo na base 4
de 64. Então, você vai justamente ver quanto que dá 64 na base 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, é 4 ao cubo. Então, 4 elevado ao cubo igual a 64. Isso é para você verificar, né? Ok? Segundo lá, 27 na base 3. O logaritmo de 27 na base 3. Sabe que 27 é 3 vezes 3. 9 vezes 3, 27. É 3 ao cubo. Então, já está praticamente feito isso, né? Só que ele está te induzindo a chegar nesses aqui. Aqui, ele mostra algumas coisas importantes, né? Que nem 12 ao quadrado dá 144. 10 elevado à sétima vai dar o número 1 acompanhado de 7 zeros, que é o expoente ali. 0,2 elevado ao quadrado dá 0,04, dá 4 centésimos. 4 a menos 2 vai ser a mesma coisa que escrever 1 a 16. Oh, desculpa. É aqui é o seguinte. 0,2 elevado ao quadrado, como é um número decimal, ele aumenta ou ele diminui, né? Porque ficou centésimo ali, né? 4 centésimos. 4 elevado a menos 2 vai ser 1/16, porque 4 elevado ao quadrado é 16, ali vai dar 16 negativo. Só que você leva isso para o denominador, aí fica positivo. E aí ele fez o seguinte aqui, né? Ele colocou log na base 12 de 144 igual a 2, que é o expoentezinho aqui, ó. O log, quando é log de 10, né, base 10, você não precisa escrever o 10. Ele escreveu aqui só para ficar mais didático. Então, ele quer o log na base 10 de 10 milhões. Então, você tem quantos zeros? 7 zeros. Então, esse logaritmo aqui vai ser igual a 7. Aqui, o logaritmo de 1 em qualquer base A é igual a 0. Porque o número elevado a 0 dá 1. É isso que ele quer mostrar aqui. Bom, se eu tenho um log na base A de A, esse log vai dar igual a 1. Por quê? Porque o A elevado a 1 é igual ao próprio A. Então, se você tem log de 5 na base 5, um log de 18 na base 18, um log de 0,7 na base 0,7 igual a 1. Um log na base 1/3 de 1/3 igual a 1. Log na base raiz de 3 de raiz de 3 igual a 1. E assim por diante. Essa é a primeira propriedade, né? A segunda propriedade. Se o A está elevado a log na base A de B, então isso é igual a B. Segundo determinado cálculo, eu tenho que A elevado a Y é igual a X, e A elevado a Y é igual a B, então X é igual a B. Nem precisa pensar muito, né? O 2 elevado a log na base 2 de 5 vai ser igual a 5. E é uma propriedade dos logaritmos. Qualquer um desses que você calcular, né? Tem que tomar cuidado aqui, que esse multiplica aqui dentro, né? Log na base A de B é igual a log na base A de C. Portanto, B igual a C. Acabou. É isso aí. Então, a propriedade 4 seria essa. Agora é fazer exercício, né? Estudar o material e fazer exercício.